E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, qual é esse assunto? O que a gente vai comentar? A gente vai falar um pouquinho sobre Ryzen. Ryzen vem caindo bastante, oscilando muito, tá? Só hoje caiu 5%, a gente vai comentar sobre ela. E também comentar sobre Brasil Agro, tá? O Agro 3 aqui, o ticker, tranquilo? A gente vai comentar sobre ele e comentar um pouquinho sobre o resultado e umas notícias que saíram aí, tranquilo? Se você é novo no canal, se inscreve, deixa o like, dessa força, essa moral. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo do canal e dos vídeos que a gente posta aí diariamente, todo dia 8 horas da manhã tem vídeo, tá? E também ative as notificações porque eu estou postando vídeo à tarde, não é todo dia, mas sempre que tiver aí, o YouTube vai te notificar e você não vai perder nenhum vídeo, tranquilo? Se você tiver alguma dúvida em relação ao fundo imobiliário, alguma ação, comenta aí pra gente estar estudando e futuramente podendo trazer algum vídeo, tá? Eu tento falar de uma forma simples, sem falar muito termo, sem falar muita palavra em inglês, que eu acho que dificulta bastante o aprendizado. E lembrando, gente, que é só minha opinião, tá? Não sou o dono da verdade, não estou 100% certo, tá? Eu só quero trazer as notícias, trazer uns fatos relevantes e tentar dar minha opinião de uma forma simples e incentivar vocês a estarem estudando, estarem investindo, que eu acho que é muito importante para o nosso futuro. E eu tenho certeza que o seu eu do futuro vai agradecer você começar a investir hoje, beleza? Então é isso, gente, deixar de papo e bora pro vídeo de hoje. Então vamos lá, primeiramente aqui falar sobre Ryzen, tá? A gente tem uma porcentagem pequena nela, mas a gente tem posição nela, tá? Está com uma porção aí de 2,74%, a gente tem 142 ações, com preço médio aqui de 3,67, hoje já está cotada a 3,55, com a queda de 3,27%, tá? E por que eu vim aportando na Ryzen e tô vendo como podendo aumentar minha posição agora futuramente no mês que vem? Se ela manter no preço assim, próximos dos 3,50, 3,60, eu quero aumentar minha posição, tá? Já tô com a ideia de comprar mais 20 e poucas ações, um pouquinho mais de 100 reais, tá? E aumentando aos poucos, beleza? Porque eu tenho uma ideia em Ryzen que é mais para longo prazo agora, tá? Antigamente eu tinha mais a curto prazo, questão de pegar 3,50, abaixo dos 3 e vender quando chegar num ponto assim acima dos 4 e pouco, tá? Então eu tava esperando com essa expectativa. Assim, tem alguns pontos que puxaram a Ryzen positivamente para cima e outros estão com a dúvida e com um pouquinho de risco nela, tá? E por isso que eu também estou pensando nesse ponto a longo prazo, porque eu acredito que ela não vai subir muito nesse curto prazo, pelo fato das dívidas que ela vai fazer, tá? Então assim, essas oscilações que ela dá aqui de 3,60 chegar próximo dos 4 reais aqui subindo de 10%, provavelmente algumas notícias boas que tem em relação à cana de açúcar, ou também algum grupo de investidores que compram uma grande parte das ações e assim sobe um pouco o valor dela, tá? Mas em si, o que pode impactar nela? Tem a questão do açúcar, tá? Que pelo fato da Índia tá sofrendo lá com o clima e não tá tendo uma boa safra, a saca do açúcar subiu bastante e isso pode ser que a Ryzen tenha um aumento na receita, tá? Em questão do açúcar, isso é muito bom positivamente. Só que tem outros pontos que puxam a Ryzen para baixo, tá? Se a gente olhar aqui, questão da margem dela, não vou descer até muito aqui, deixa eu voltar aqui para cima. A gente olhar aqui em questão da margem dela, subiu um pouco, tá? Se a gente for ver aqui, o histórico tava 0,99, nesse trimestre tava 1%, eu acho, eu subi para 1,52%. Porque a Ryzen, a receita dela é muito grande, ela tem uma receita muito robusta. Só que o que impacta em si é porque a margem líquida dela é baixa, tá? Você vê que já subiu para 1,52 aqui, o resultado foi muito melhor no segundo trimestre 23, 24, que a Ryzen veio um ciclo diferente aqui em questão de trimestragem, tá? Então, você vê que ela subiu um pouco, a margem já melhorou bastante. Mas o que pode impactar a margem negativamente e fez com que ela caísse aqui tanto assim? Se a gente for ver aqui, ó, gasolina e alimentos devem equilibrar a inflação de novembro. Veja o que esperar para o IPCA 15 aqui. Questão da gasolina. A gasolina em si, o petróleo não disparando, o pessoal consegue manter a gasolina num preço baixo e em vez de o pessoal pegar álcool com a Ryzen, acaba optando por a gasolina. Se a gasolina subir muito, se acontecer alguma coisa lá do petróleo subir e a Petrobras ter que reajustar a gasolina para um valor maior, a Ryzen ela consegue aumentar o valor do álcool e assim melhorar a margem. Entendeu? Então isso aqui já impacta negativamente ela. Tem questão lá do que a gente falou, que ela vai se endividar bastante para poder fazer as novas plantas, tá? Para o E2G ou para açúcar também, então que ela está projetando fazer até 2027 9 plantas, cada planta é basicamente 1 bi de gasto, então tem que ver isso, que ela vai se endividar para poder colocar esse projeto em andamento. Então isso aí são coisas que impactam negativamente. Então por mais que o açúcar agora, a saca subiu o valor pelo fato da Índia parar de exportar, outros pontos puxaram para baixo. Então isso aí é negativamente que impacta a Ryzen. E tem uma notícia aqui que eu queria ler com vocês, ó. Moagem de cana de açúcar do Centro-Sul salta e deve superar até novembro todas
20 e 21. Produção de etanol avança, tá? Então isso aqui pode ser um ponto positivo. A moagem de cana-de-açúcar do Centro-Sul do Brasil somou 34,77 milhões de toneladas na primeira quinzena de novembro, avanço de 32% na comparação com o mesmo período do ano passado. Na medida em que o setor vem registrando produtividade elevada e caminhada para concluir uma safra histórica em 23 e 24, segundo dados da União da Indústria de Cana-de-Açúcar Única, publicado nessa segunda-feira. Então, a questão do açúcar em si, que impacta positivamente a Raízen, está muito bom. Índia não está exportando tanto pelo fato de estar sofrendo lá. Aí vem a Raízen e começa a produzir muito, tá? Então aqui não fala que é a Raízen em si, tá? Aqui fala que é o Centro-Sul. Mas a Raízen acredito que também esteja produzindo muito mais açúcar, pelo fato de ser a maior produtora aqui do país, se eu não estou enganado, tá? Me corrijam se eu estiver errado. Mas aí esses pontos da gasolina em si e do etanol, que vai puxar ela para baixo, vai diminuir a margem, e do investimento que ela vai se endividar para poder investir lá na frente, isso impacta negativamente. Eu acredito que isso que seja puxando ela para baixo, tá? Mas assim, a longo prazo, eu acredito que futuramente ela vai se resolver e a tendência é melhorar bastante, tá? Então eu ficaria bem surpreso aí. Quero aumentar minha posição agora, aumenta aos poucos, tá? Porque tem risco. Empresa que vai ficar bem endividada aí corre um risco grande. A questão da margem dela, ela tem que melhorar um pouco também para ficar um pouco mais sustentável, mas são pontos aí que a gente só o futuro vai dizer, tá? Então eu quero aumentar a posição, mas aumentar aos poucos, tá? E assim, se ela se manter 3,50, 3,55, para mim até o mês que vem vai ser muito bom para eu poder aumentar a posição dela e comprar a esse valor, tá? Se ela voltar aqui para casa dos 3,80, 4 reais aqui, eu vou esperar oportunidades, tá? Mas isso que eu queria comentar com vocês em relação à Raízen, tá? Deixando mais para longo prazo e pensando no futuro. E vamos lá agora falar sobre o Brasil Agro, tá? O Agro 3 aí, como preferir. A Agro que vinha subindo bastante e pagou um ótimo dividendo nos últimos 12 meses de R$ 3,21. A data como estava no dia 24, se eu não estou enganado, dia 24 do 10, tá? Para pagar um mês depois, dia 24 do 11. E R$ 3,21 não teve basicamente o que foi pago ano passado, com R$ 3,23 para R$ 3,21, uma diferença muito pouco. E assim, é um ótimo dividendo de 13%. Só que aí foi do dia 24, né? Ela até então estava se recuperando. E o que aconteceu do dia 7 para o dia 8? Que ela caiu aí basicamente 7%. O que aconteceu? Saiu o resultado aí do terceiro trimestre ou segundo trimestre para eles, tá? Que geralmente o agronegócio, o pessoal, algumas indústrias aí, geralmente de safras em si, veem um ano diferente, o ano da metade para o final. Então esse seria o segundo trimestre, né? E o resultado foi muito ruim, questão desse, tá? A gente vai ver aqui, ó, o primeiro trimestre, na verdade, tá vendo? Primeiro trimestre de 2024, então ele meio que tem uma diferença um pouquinho em relação de trimestre. Às vezes se eu confundi, se eu falei errado, desculpa, tá? Só o financeiro em si, a receita líquida aqui de 272 milhões, com um lucro líquido de 30 milhões, tá? Então isso aqui que impactou negativamente e fez a ação cair tanto, sim. EBITDA ajustada aqui 23,4 milhões, dividendos aqui foi o que ele pagou lá de R$ 3,21, com a distribuição de 320 milhões, então foi uma distribuição muito grande, maior que a receita que ela teve no trimestre. Estimativas safra 23/24, 2,6 milhões de toneladas de grãos, algodão e cana, 179,8 milhões de hectares em produção na safra 23/24. Então acredito que seja uma produção boa, não tenho tanta margem assim, tanta histórico para poder analisar e ver isso aqui de forma mais certa em si. Então eu vou achar que é um bom produção de hectares, mas se tiver pouco aqui ou se tiver uma coisa mais a fundo, futuramente eu acredito que analisando melhor eu vou poder comentar, tá? A área plantada aqui mais de 11 mil hectares, crescimento de 7% aqui, comparando a safra 22/23, tá? Então assim, o que impactou negativamente foi a questão do lucro, tá? Que caiu bastante. Se a gente for aqui no contábil em si, ela estava passando aqui no segundo trimestre de um lucro de 242 milhões e agora caiu para 30 milhões, tá? Só que você vê que aqui, pelo fato, foi algo não recorrente. Se a gente olhar aqui os outros trimestres, ó, primeiro trimestre prejuízo, quarto trimestre 22 prejuízo, terceiro trimestre 23 um lucro de 42 milhões. Então você vê que não estava indo muito bem em relação aos trimestres aqui do Brasil Agro. Teve um salto muito grande aqui no segundo trimestre 23 e ela voltou a cair, o que eu acredito que seja normal em relação ao que estava vindo, tá? Mas assim, sofreu bastante em relação a isso, tá? Teve essa queda muito forte.
E tem um ponto aqui que pode ser positivamente, se a gente olhar aqui, ó, soja, chuvas no Cerrado estancam perdas, dando chance à parte de safra, diz a AEG Rural. As chuvas recentes nas lavouras de soja do Cerrado brasileiro trouxeram alívio para as áreas ressecadas, que sofreram com forte calor, estancando perdas, especialmente no estado do Centro-Oeste, quando se buscar estimar o tamanho da queda da safra pelo tempo adverso em outubro e parte de novembro. Avaliou nessa segunda-feira 27 o AG Rural, tá? E boa parte aqui do Brasil Agro, a plantação é de soja, 44% aqui, você vê que é soja, tá? Então você vê que essas chuvas que venham agora aqui após aquele calor forte, deu uma aliviada, deu uma melhorada, tá? E a gente também é impactado pela cana-de-açúcar aqui, ó, que é 14%. Então pode ser que seja uma boa aqui e o valor da saca do açúcar subindo pode ser que impacte positivamente. Então essas chuvas aí que tá tendo agora no Centro-Oeste pode ser que melhore um pouco a questão da produtividade de soja, tá? Só que o resultado do Brasil Agro não foi bom, não foi, acho que, o esperado pelo pessoal, tá? Tanto que teve essa queda absurda, mas futuramente pode ser que seja impactado positivamente pelo fato dessas chuvas voltarem e tá tendo uma aliviada no tempo, o calor não tá tão excessivo assim como tá. Acredito que dependendo da produção também, e aqui não fala se é no Brasil Agro, tá? Fala no questão do Centro-Oeste também, não fala da ação em si, mas fala aí se pro ano que vem você acha que acredita que seja uma boa ação investir no Brasil Agro. Você acha que ela vai continuar pagando aí R$3 e pouquinho por ação? Se ela continuar mantendo esse dividend yield aqui, seria muito bom, tá? Muito bom mesmo. Vamos ver em questão de participação o que vai acontecer, o que pode acontecer, será que é um bom investimento? Eu ainda fico meio receoso em questão desse governo aí não ser muito favorável para o agronegócio, então pode ser que impacte negativamente, mas a gente vai ficar na expectativa aí, e eu vou começar a dar mais atenção para o Brasil Agro e começar a fazer mais vídeos em relação a ele, tá? Para ver como é que fazer um pouquinho do agronegócio, Fiagros, em si, a gente analisar isso, tranquilo? Então é isso, gente. Lembrando que tem um live Pix aí, caso queira ajudar o canal mandando qualquer valor. E, gente, muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Tamo junto. Eu agradeço de coração. Valeu, gente. Deixa o like, comenta alguma coisa aí. A gente tá melhorando cada vez mais. E valeu, até a próxima. Fui!